Saudação, amados amigos! Eu sou Greg Braden e hoje quero compartilhar com vocês uma experiência que mudou minha percepção sobre a história perdida da humanidade. Durante minhas viagens pelo mundo, buscando compreender os segredos ancestrais do nosso poder interior, eu me deparei com um lugar extraordinário, o Mosteiro de Santa Catarina, um dos mais antigos e preservados mosteiros cristãos do mundo. O que descobri lá dentro foi algo que jamais poderia imaginar. Ao atravessar os corredores de pedra e sentir a energia do local, fui conduzido a uma sala secreta. E o que vi ali me surpreendeu profundamente. No meio de um espaço onde monges vivem sem eletricidade, assam seu próprio pão ao sol e iluminam suas noites com lâmpadas de óleo, eu me deparei com uma sala repleta de computadores. Apple, Macintosh, IBM, scanners, caixas de satélite. Mas por quê? O que faziam ali? Quando perguntei a um dos monges sobre aquilo, sua resposta foi surpreendente. Ele disse: "Estamos aqui há 1500 anos e fomos afortunados por nunca termos sido tomados por um exército estrangeiro. Mas acreditamos que dentro da nossa vida, este mosteiro será destruído. Haverá uma guerra nesta região e tudo pode ser perdido. Por isso, antes que isso aconteça, estamos digitalizando cada página de todos os nossos textos antigos e preservando-os na web mundial para as futuras gerações." Foi nesse momento que percebi: algo nesses textos antigos é tão valioso, tão poderoso, que precisa ser protegido a qualquer custo. O que seria? Quais segredos estariam guardados lá dentro? Essas palavras contêm o conhecimento que pode mudar a forma como entendemos nossa existência e nosso poder de transformar a realidade. Hoje vou levar vocês em uma jornada para dentro do Mosteiro de Santa Catarina, onde desvendaremos juntos um dos maiores mistérios espirituais da humanidade. Estão prontos? Então vocês sabem o que verão aqui. Por fora, este mosteiro parece muito antigo. Este é um mosteiro cristão copta. Os monges são cristãos coptas. Eles acordam às 4 horas da manhã e começam suas orações. Eles vão dormir quando o sol se põe. Eles não usam eletricidade, apesar de haver eletricidade disponível. Eles queimam óleo para iluminar. Eles assam seu pão ao sol. Eles bombeiam água dos poços todas as manhãs. Por fora parece muito primitivo. Esperem até ver o interior deste mosteiro. Vocês gostariam de ver o interior? Ok. Eu fiquei muito surpreso quando vi isso pela primeira vez. Este mosteiro está no meio do deserto, no meio do nada. Olhem para o interior deste mosteiro. Quando vi isso pela primeira vez, pensei: como eles conseguiram fazer isso? E então me lembrei: este mosteiro está aqui há 1500 anos. Eles tiveram 1500 anos para decorá-lo. Eu sei que há uma biblioteca escondida neste mosteiro. Uma bela biblioteca. Parte dela está aberta ao público, parte dela é escondida. No entanto, antes de chegar à biblioteca, você tem que passar por essas salas. Todo monge que já viveu neste mosteiro, o corpo dele permanece no mosteiro. Assim, a energia do mosteiro permanece num único lugar. Eles guardam tudo. Eles guardam tudo neste mosteiro, incluindo os registros da sabedoria antiga. Então fizemos a pergunta: existe uma biblioteca secreta? E a princípio eles disseram não, porque não queriam que víssemos essas salas. A única maneira de chegar à biblioteca era passar por essas salas. Convencemos eles de que gostaríamos de ver essa biblioteca. Eles nos levaram por essas salas. Há uma pequena janela coberta com papel marrom. E este abade, bem aqui, ele é o abade do mosteiro. Ele é o homem no fundo. Peço desculpas. Vocês não podem ver meu ponteiro. Mas ele é o homem no centro. Eu perguntei a esse abade: podemos olhar dentro daquela sala? E ele disse: não, isso não é possível. E eu disse: por favor. E ele disse: nós não podemos. E eu disse: viemos de muito longe só para ver este lugar. Ele disse: ok. Mas ele disse: sem fotografias, sem fotografias. Então eu não tenho uma fotografia. Quero contar o que há nesta sala. Agora este é um mosteiro antigo. Eles assam seu pão ao sol. Eles usam óleo para as lâmpadas. Eles não usam eletricidade.
E entramos naquela sala, e de repente havia uma sala cheia de computadores. Computadores Apple, Macintosh, IBM, scanners, caixas de satélite. Bem, algumas das coisas que estão nesses textos são ícones, imagens de Jesus. Este ícone foi criado dentro de 300 anos após a morte de Jesus, a partir das descrições de pessoas que viveram com ele e o viram. Este pode ser um dos retratos mais próximos que temos hoje de Jesus. Há antigos e belos manuscritos iluminados como este. E é por isso que eu trouxe vocês a este mosteiro. Quero compartilhar um desses textos. Um dos textos que foi editado da nossa Bíblia cristã está neste mosteiro. Não está dizendo para falar uma palavra. Está dizendo para estar cercado. Para sentir como se você está cercado, você está sentindo como se sua resposta já tivesse acontecido. Seja envolvido. Se você quer o relacionamento perfeito em sua vida, se você quer a cura no corpo dos seus entes queridos, sinta o sentimento de como seria se isso já tivesse acontecido. Seja envolvido pelo que você deseja, porque é aí que seu pensamento e sua emoção se tornam um só. Você pensa no pensamento da cura de seus entes queridos e sente o amor desse pensamento. Eles se tornam um. E essa é a linguagem que este campo reconhece. Isso faz sentido? Você está bem com isso? Você verá um exemplo disso, outro exemplo daqui a pouco. Pergunte sem motivo oculto. O que isso significa, motivo oculto? Pergunte sem julgamento. Isso é precisamente o que os budistas nos dizem. Pergunte sem o julgamento do certo ou do errado, do bom ou do mal. Pergunte sem o ego. Pergunte do coração. Isso tem algum significado para você? Isso é útil de alguma forma? Deixe-me lhe dar um exemplo, então, porque ser envolvido significa sentir como se. Sentir como se. Agora, se isso soa muito religioso porque vem da Bíblia, falamos sobre Neville, o filósofo Neville, no início do século XX, e seu livro O Poder da Consciência. Veja o que ele diz, é a mesma coisa. Neville diz: você deve fazer seu futuro sonho uma realidade presente agora, assumindo o sentimento de seu desejo realizado, vindo do lugar de que isso já aconteceu. Agora, isso é o que aqueles praticantes fizeram com o tumor cancerígeno. Quero elaborar um pouco sobre isso. Quando aqueles praticantes curaram a mulher com o tumor, eles não julgaram o câncer como errado, ou ruim, ou certo ou bom. Não houve julgamento. Eles aceitaram aquele tumor como uma possibilidade, uma de muitas possibilidades, porque no mundo quântico todas as coisas são possíveis. Então eles não disseram: câncer ruim, você deve ir embora, ou vamos operar em você, ou vamos usar radiação em você. Eles não fizeram isso. Eles aceitaram o câncer como ele era, sem motivo oculto, sem julgamento, e disseram: agora vamos escolher uma nova realidade, sentindo, assumindo o sentimento como se a mulher já estivesse curada. Então, o que eles fizeram foi sentir o sentimento como se a mulher já estivesse totalmente curada, totalmente capacitada, totalmente habilitada, já tivesse acontecido, e o canto que eles usavam se traduzia livremente nas palavras já feito, já feito. E quando se empolgavam, diziam: agora, agora, agora. Não daqui a 1 ano, não daqui a 1 mês, não daqui a 5 minutos, mas agora. No mundo quântico, agora. E o corpo dela respondeu. A realidade física deve responder à linguagem que ela entende. Então, nas tradições budistas, eles nos dizem a qualidade do sentimento e, nas tradições judeu-cristãs, eles nos dão as instruções para ser cercado, para ser envolvido, como criar esse sentimento. E quando você coloca tudo isso junto, é algo que acontece em nossos corações, não em nossas mentes. Sentir como se a oração já tivesse sido respondida, sem julgamento e sem ego. E sentir pelo resultado. Sentir pelo resultado como se já tivesse acontecido. Há algum artista marcial aqui na sala? Especialistas em karatê?
Eu estudei artes marciais quando estava nos meus 20 e 30 anos, um pouco nos meus 40 e 50. Vocês já viram artistas marciais quando demonstram seu foco quebrando um bloco de concreto? Já viram isso antes, certo? Ok, aqui está o segredo. Aqui está o segredo para quebrar aquele bloco. Quando o artista marcial está focado naquele bloco, a última coisa que ele está pensando é sobre a mão dele atingindo o bloco, porque se ele pensar nisso, sabe que vai doer. Então ele foca no que acontece depois que a mão passou pelo bloco, como se isso já tivesse acontecido. Ele foca em um lugar abaixo do bloco e sente o sentimento como se sua mão já estivesse naquele lugar. Isso é uma metáfora, um equivalente para o que estamos fazendo com o poder da emoção. Sentir como se a experiência já tivesse acontecido. Quando saí das corporações como engenheiro, me mudei para o alto deserto dos Estados Unidos, um lugar chamado Novo México, cerca de 3.000 metros acima do nível do mar, onde minha casa está. E havia pessoas indígenas, nativas, naquela área no início dos anos 1990. E foi durante esse período que essa parte do nosso país estava enfrentando a pior seca em mais de 100 anos, sem chuva durante esse tempo. Um amigo nativo meu me ligou um dia e disse: Greg, você gostaria de vir comigo a um lugar muito especial, onde meus ancestrais têm ido por muitos e muitos anos para orar pela chuva? Você gostaria de vir comigo orar pela chuva? Agora, eu gostei da linguagem que ele usou, porque ele disse que esse lugar é especial porque a pele entre os mundos é muito fina nesse lugar. Eu gostei dessa linguagem. Então, encontrei meu amigo e fomos a esse lugar que era um círculo de pedras. Algo como isso. Não esse exato lugar, mas muito semelhante a esse. E eu não estava preparado para o que vi, porque eu acreditava que veria algumas danças, cânticos, cantos, coisas nativas americanas, e isso não aconteceu de jeito nenhum. Meu amigo sentou-se e tirou seus sapatos velhos. Com seus pés descalços, ele entrou no círculo de pedras. Ele honrou seu passado e disse as palavras: Todos os meus ancestrais, todos os meus ancestrais, todos os meus ancestrais estão comigo agora, agora. E então ele fechou os olhos e colocou as mãos em um mudra de oração, como este, e virou as costas para mim por cerca de 20 segundos. Depois olhou para mim e disse: Estou com fome. Quer ir comer algo? E eu disse: Sim, mas pensei que você fosse orar pela chuva. E foi quando ele olhou para mim e disse: Não, se eu orar pela chuva, a chuva nunca acontecerá. Porque no momento em que você ora por algo, você acaba de reconhecer que isso não está aqui agora. Se você disser: Querido Deus, por favor, deixe chover, por favor, deixe haver cura nos meus entes queridos, por favor, deixe haver paz no mundo, por favor, deixe minha alma gêmea entrar em minha vida. Se você disser isso, o que você está reconhecendo é que não está aqui agora. Você lembra que a matriz divina é muito literal. Se você diz, por favor, deixe, a matriz divina diz, ok, eu vou deixar, porque não há conclusão, não há resultado. Isso faz sentido? Então perguntei ao meu amigo, cujo nome era David, perguntei: se você não orou pela chuva agora, o que você fez quando fechou os olhos? Que história linda! Ele disse: quando fechei os olhos, senti o sentimento como se a chuva já tivesse acontecido. Senti o sentimento de como é sentir meus pés descalços na lama no meu pueblo, porque já choveu tanto. Eu senti o cheiro do que cheira quando a chuva cai sobre a terra e as paredes de pueblo da nossa vila. E senti o sentimento de como é correr pelos campos de milho. E o milho é tão alto porque choveu tanto. E então agradeci com gratidão e apreciação pela chuva que já aconteceu. Então ele não orou pela chuva. Isso é interessante. Quando aqueles praticantes trabalharam na mulher com o tumor canceroso, eles não julgaram o tumor como certo
errado, bom ou mal. Eles o aceitaram como era e disseram: agora vamos criar uma nova realidade. Quando meu amigo Davi orou pela chuva, ele não julgou a seca. Ele disse: essa seca é nossa medicina até agora, e agora vamos criar uma nova medicina. Isso é chave. Sentir como se já tivesse acontecido. Bem, vou te contar o resto da história. Almoçamos naquele dia. Quando voltei para a minha propriedade naquela tarde, algo começou a acontecer que não acontecia há muito tempo. Grandes nuvens negras estavam vindo das montanhas do leste e começou a chover naquela tarde. Choveu naquela noite. Choveu na manhã seguinte. Choveu até a tarde. Quando chegou a noite, havia chovido tanto que o solo estava tão seco que começou a inundar. As estradas ficaram inundadas. As colheitas ficaram inundadas. O gado ficou preso. Eu liguei para meu amigo David e disse: isso é um caos. O que está acontecendo? E ele disse: essa é a parte da oração que os ancestrais nunca conseguiram realmente explicar. É como se eles conseguissem fazer a chuva começar, mas não soubessem como dizer quanto deveria chover. Agora, eu não posso provar cientificamente que a oração de David fez a chuva acontecer. Não posso provar cientificamente que aqueles praticantes fizeram o tumor desaparecer, mas podemos dizer que há uma alta correlação, uma correlação muito alta entre quando eles sentem os sentimentos e quando a mudança acontece. Ok, agora há mais nessa história. E é muito interessante. No mês passado, eu estava em uma turnê na Austrália com um querido amigo, o Dr. Bruce Lipton. Sei que muitos de vocês conhecem o trabalho de Bruce Lipton. Olhem isso. Enquanto estávamos na Austrália, o primeiro-ministro John Howard fez um anúncio. Ele disse: os rios da Austrália secaram. Não há água. É tudo pó. Este é um rio. Não há água para as colheitas. Não há água para o gado. Não há água para a irrigação. A Austrália está em grande, grande perigo agora. Esta é a primeira página do jornal australiano. John Howard pediu à nação que orasse pela chuva. O que acontece se você ora pela chuva? Ok, mas há mais nessa história. Porque Bruce Lipton e eu estávamos em Sydney, Melbourne e Brisbane, fazendo esses seminários e havia pessoas do governo na plateia. No dia seguinte, olhem o que aconteceu. Eles declararam um dia nacional de oração pela chuva, mas vejam, a ideia foi inspirada no livro de Greg Braden, O Efeito Isaías, em resposta ao pedido do primeiro-ministro John Howard. Quando estávamos na Austrália, o primeiro-ministro pediu aos australianos que rezassem pela chuva. Antes de sairmos da Austrália, algo começou a acontecer e começou a chover, e choveu, e choveu, e choveu. Estávamos em Sydney, e choveu tanto que as ruas ficaram alagadas e as pessoas não estavam preparadas. Mas a boa notícia é que agora está chovendo na Austrália. Eu não posso dizer cientificamente que aquelas orações fizeram com que a chuva acontecesse. Mas posso dizer que há uma alta correlação entre o momento em que as orações aconteceram e quando a chuva ocorreu. E essa é uma conexão que nossos ancestrais nos disseram por centenas e milhares de anos. Que podemos falar com os elementos da terra, podemos falar com nossos corpos, podemos falar com o mundo ao nosso redor para criar paz. Nos primeiros anos de 1980, Israel e o Líbano estavam na Primeira Guerra Israelense-Libanesa, a Primeira Guerra. Pesquisadores dos Estados Unidos realizaram um experimento no Oriente Médio. Eles treinaram indivíduos para sentir a sensação de que a paz já havia acontecido. Este foi o famoso experimento de Orm Johnson, Alexander Davis, Chandler Larimore, os autores do experimento. O experimento foi chamado de Projeto Internacional de Paz no Oriente Médio. Os resultados desse experimento foram tão profundos que foram publicados na revista Journal of Conflict Resolution,
volume 32, 19 de 1988. Então, a referência está aqui se você quiser ver isso por si mesmo. Aqui está o que aconteceu. Eles treinaram indivíduos para ir para as áreas devastadas pela guerra e sentir a sensação de que a paz já havia acontecido. Eles não julgaram a guerra, não julgaram os israelenses como bons ou maus, ou os palestinos como bons ou maus, ou os libaneses como bons ou maus. Não houve julgamento, não havia ego. Eles simplesmente entraram e sentiram como se a paz já tivesse acontecido, assim como David sentiu como se a chuva já tivesse acontecido, assim como os praticantes sentiram como se a mulher já estivesse curada. Você vê para onde estamos indo com isso? E o que aconteceu foi que cada vez que os praticantes realizavam essa experiência, a paz acontecia no Oriente Médio. As atividades terroristas pararam completamente, os crimes contra as pessoas diminuíram, as visitas de emergência aos hospitais diminuíram, os acidentes automobilísticos diminuíram. E quando as pessoas pararam de sentir isso, todas essas estatísticas reverteram. Tudo voltou ao que era. E os pesquisadores disseram: bem, talvez seja uma coincidência, talvez seja um feriado, talvez seja uma lua cheia, talvez haja mais pessoas nas ruas hoje do que ontem. Então, eles fizeram o experimento novamente, e novamente, e novamente. E a cada vez os resultados eram os mesmos. Na verdade, eles conseguiram determinar quantas pessoas era necessário para sentir a paz, para que a paz acontecesse naquela área. E aqui está o que descobriram. Um número muito pequeno. Eles disseram: se você conseguir fazer com que a raiz quadrada de 1% da sua população sinta a paz acontecerá. O que significa esse número? Deixe-me mostrar a matemática. Esses são números muito pequenos. A raiz quadrada de 1% da população. Se você tem uma cidade de 1 milhão de pessoas, quantas pessoas há em Milão, sabemos? Aproximadamente 5 milhões? Então, ok, muitas pessoas, certo? Ok. Se você tem uma cidade de 1 milhão de pessoas, veja como funciona a fórmula. Você pega o número total de pessoas e multiplica por 1%. Então, 1 milhão vezes 0,01 dá o número 10 mil. Agora você pega a raiz quadrada de 10 mil, o que dá 100 pessoas em uma cidade de 1 milhão de pessoas. Se houver 100 pessoas que saibam a linguagem da paz, elas podem começar essa experiência de paz. O que isso significa para o nosso planeta? Vamos olhar para o nosso planeta. A Terra tem uma população de um pouco mais de 6 bilhões de pessoas, agora perto de 6,5 bilhões. Se fizermos a mesma coisa, 1% de 6 bilhões de pessoas é 60 milhões de pessoas. Se você pegar a raiz quadrada de 60 milhões de pessoas, o número é pouco menos de 7.746 pessoas. Há 1.000 pessoas nesta sala. 7 salas como esta podem mudar o mundo, e isso é apenas o começo. Amados, não deixem de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas. Vamos cada um fazer nossa parte, pois só assim podemos mudar a consciência de milhares de pessoas. Se não é inscrito no canal Manifestadores Quânticos, se inscrevam para que não percam as próximas postagens que sempre estará agregando na vida de cada um de vocês. Voltando ao tema. O que acontece se muitas e muitas pessoas se reunirem na internet, na rede mundial de computadores, se coordenarem e criarem essa paz? Bem, isso aconteceu. Foi feito. A Universidade de Princeton organizou os estudos e, enquanto as pessoas estavam sentindo paz, tudo o que acontecia era paz. O problema é que as pessoas pararam de sentir paz e então saíram do experimento. E tudo mudou. O Instituto de Matemática do Coração projetou equipamentos que nos ajudam a medir esse campo na sala.
Se pudermos detectar o campo cardíaco de uma pessoa, porque todos estamos ligados, então todos estamos detectando o campo uns dos outros. Então temos um pequeno experimento que gostaria de fazer esta tarde. O objetivo deste experimento é nos ajudar a saber que tipo de sentimento em nosso coração cria o efeito em nosso mundo. E é isso que gostaria de fazer pelo resto da tarde. Deixe-me explicar um pouco sobre como isso funciona. Eu tenho algum equipamento no computador aqui. Se eu puder medir você, ou você, ou você, ou eu, estarei medindo toda a sala, porque todos os campos estão ligados juntos, ok? Isso está bem? Então, se pudermos medir o que é chamado de HRV, que é variabilidade da frequência cardíaca, podemos medir a variabilidade da frequência cardíaca, ou podemos medir o tempo de trânsito do pulso, ou podemos medir a respiração. Se pudermos medir qualquer uma dessas coisas, então podemos saber que tipo de sinal nosso coração está enviando para nosso cérebro a cada momento de cada dia. Seu coração está conversando com seu cérebro a cada momento de cada dia. Seu coração está enviando sinais ao seu cérebro, dizendo ao cérebro que tipo de energia enviar ao seu corpo. Então, se você está experimentando estresse, esse é um sinal que seu coração envia ao seu cérebro, e seu cérebro envia a química do estresse para o seu corpo. Isso não é bom. Mas se o seu coração está experimentando compaixão, alegria, amor, gratidão, apreço, ele envia um sinal diferente para o seu cérebro, dizendo ao cérebro para dar vida ao seu corpo. Então, uma conversa positiva é que afirma a vida. Uma conversa negativa nega a vida. A cada momento de cada dia, há um sinal do seu coração para o seu cérebro. Então, se pudermos medir o tempo de trânsito do pulso, a variabilidade da frequência cardíaca ou a respiração, podemos saber que tipo de sinal está indo do nosso coração para o nosso cérebro para toda a sala. Podemos fazer isso. Então, gostaria de fazer? Você está bem? Gostaria de tentar um experimento aqui e ver que tipo de emoção está na sala neste momento? Gostaria de fazer isso? Ok, então, aqui está a forma como funciona. Aqui está o nosso campo cardíaco. O que vou fazer é mudar para um software que nos permitirá medir esse campo na sala a cada momento de cada dia. Nosso sistema nervoso, ligado ao coração, está usando o que é chamado de sistema nervoso simpático. O sistema nervoso simpático é ok, e o sistema nervoso parasimpático é ok também. O sistema simpático e parasimpático param e vão a cada momento. Se eu ficar aqui assim e piscar os olhos assim, meu coração tem que acelerar e desacelerar para que eu possa piscar os olhos. Quando estou falando, meu coração acelera e desacelera para que eu possa falar. Quando movo meu braço, meu coração acelera e desacelera para que eu possa mover meu braço. O sistema nervoso simpático e parasimpático permite que isso aconteça. Podemos medir isso aqui nesta tela. Então, o que gostaria de fazer é medir isso para toda a sala. Então, para fazer este experimento, o que vou pedir agora ainda não, ok. Mas quando eu pedir, vou pedir a todos nós para nos conectarmos fisicamente uns com os outros, para dar as mãos uns aos outros na sala inteira, de forma que todos estejam de mãos dadas com alguém, para que tenhamos um circuito nesta sala, atravessando os corredores. Ok, faz sentido? Ok, e eu vou precisar de 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas para ficar ali, para que possam se conectar comigo. Ok, então vamos fazer isso. Vamos nos conectar todos na sala. Ok, todo mundo deve estar de mãos dadas com alguém, para que todos estejamos conectados em um circuito. Sim? Eu sou alguém aqui em cima, porque terei que estar segurando aqui. Ok, isso é bom. Está bem. Você pode ficar bem aí. Bem aí. Ok, então a ideia é que estamos todos conectados em um circuito.
E em um momento não precisaremos mais do circuito, mas por enquanto temos o circuito. Agora, todos estão conectados a mim, estou conectado aqui à máquina, então estamos todos lendo uma única leitura juntos. Então, vou começar isso, ok? Pode baixar um pouco as luzes, por favor? Ok, você pode ver a cor roxa. O que é roxo em italiano? Viola, ok? Viola, veja a viola. E Simone, como se diz amarelo? Gelo, gelo, ok. Simone, sistema nervoso simpático. Viola, sistema nervoso parasimpático. Gelo, equilíbrio, é o equilíbrio entre. Então, a leitura ideal que vamos aceitar é uma leitura bem no centro do amarelo. 0,1 é a leitura que estamos buscando. É a leitura ótima. E o que isso vai fazer é uma leitura em tempo real do nosso grupo. Público. Já não somos mais indivíduos. Agora somos uma comunidade. Uma comunidade compartilhando um campo de coração. Estamos medindo a conversa entre nosso coração e nosso cérebro nesta sala. Quando eu começar o experimento, você verá a mudança conforme passamos por isso. Então aqui vou começar. E leva apenas um momento para calibrar. Veja, está calibrando aqui, ok? E quando começarmos, veja o gráfico de baixo, será um gráfico de barras. Você verá o gráfico de barras, veja? Ok, isso é uma leitura em tempo real nesta sala. É onde estamos agora. Não está certo, não está errado, não é bom nem ruim, mas é uma leitura muito boa, porque a leitura ótima é 0,1 em gelo, e estamos lá. E você nem fez nada de especial. Agora vamos aprender uma técnica. Em apenas um momento, aprenderemos uma técnica. Mas observe, isso é uma leitura em tempo real. Ok, agora vou convidá-lo a focar sua atenção no centro do seu peito, no seu coração, não na sua mente. Aqui está como mudar sua atenção. Com sua mão, toque o centro do seu coração, toque-o no seu corpo, e quando você fizer isso, isso irá direcionar sua atenção da sua mente para o seu coração. Apenas toque por um momento, apenas por um momento, e isso irá direcionar sua atenção para o seu coração. Ok? Ok. Agora você pode segurar as mãos novamente, vá em frente e segure as mãos. E a partir desse lugar onde você tocou, se você puder começar a sentir no seu coração sentimentos de gratidão e apreciação. Gratidão e apreciação. Se você puder sentir gratidão e apreciação em seu coração e começar a respirar gratidão e apreciação a partir do centro do seu coração, não da sua mente, no seu coração, ok? E você pode olhar para a tela, veja o que está acontecendo. Todas as nossas leituras agora estão concentradas no amarelo, porque estamos nos tornando muito equilibrados neste momento. Essas são boas leituras. Estamos nos tornando muito equilibrados. Respire para o seu centro cardíaco, gratidão e apreciação. Respire profundamente no seu coração. Sinta a sensação de gratidão e apreciação por qualquer coisa, por sua vida, por sua saúde, pela sua família, por este dia, pelo nosso mundo, pela sua cura. Olhe para esta leitura agora. Olhe isso, veja essa leitura muito boa. Veja o equilíbrio no amarelo. Agora, solte as mãos e sinta essa sensação. Solte as mãos e sinta essa sensação. E observe o que acontece. O campo nos conecta sem tocarmos uns aos outros. Nós não precisamos segurar as mãos porque o campo conecta nossos corações e isso já aconteceu. Você não precisa tocar fisicamente outra pessoa. O campo já nos conectou neste momento. Leituras lindas. Isso nos diz que o seu coração, neste momento, neste ambiente, é um ambiente de corações muito equilibrados. E, com esse equilíbrio, podemos criar milagres. Eles podem estar acontecendo agora. Este é o lugar onde milagres acontecem, onde curas acontecem, às vezes físicas, às vezes emocionais. Este é o lugar onde essas coisas acontecem. Então, vou convidá-lo a fechar os olhos, respirar através do seu coração, sentir gratidão e apreciação. Este
É o sentimento que os monges tibetanos e as freiras ensinam no mosteiro. Este é o sentimento no nosso coração. Não é um processo na mente. A mente pode pensar sobre a experiência de apreciação e gratidão, mas o coração, o seu coração, é o que sente essa experiência. Este é um ambiente muito equilibrado neste momento. Leituras lindas, lindas. Ok, agora você pode abrir os olhos. Esse foi um pequeno experimento. Isso ajudou a ter o sentimento? Isso ajudou? Isso é o que os monges e as freiras ensinam nos mosteiros. Lembra-se de que o abade nos disse? Ele disse que o sentimento é a oração. Lembram-se disso? O sentimento é a oração. Os monges e as freiras passam 12, 14, 16 horas por dia no mosteiro, criando as experiências que lhes dão o sentimento. E o sentimento é a oração. Estamos condicionados a viver nossas vidas em nossas mentes e desconsiderar nossos sentimentos, quando a verdade é que nossa maior experiência, nosso maior poder, vem dos sentimentos do nosso coração. Então, eu queria que você tivesse apenas uma pequena experiência aqui nesta tarde para que soubesse o tipo de sentimento no seu coração que cria esses efeitos. E foi isso que fizemos. Então, obrigado pelo nosso pequeno experimento aqui. Não há competição. Foi apenas uma maneira de saber. Não há leituras certas ou erradas, boas ou más leituras. Foi apenas uma maneira de sabermos que o sentimento nos nossos corações pode criar efeitos. Podemos apagar um pouco as luzes, por favor? Ok. Começamos esta manhã com 2 suposições falsas que a ciência nos pediu para acreditar. Primeira, a ciência nos pediu para acreditar que o espaço está vazio, que não há nada entre você e eu. E agora sabemos que isso não é verdade. Pediram-nos para acreditar que pensamento, sentimento, emoção, crença não têm efeito sobre nossos corpos ou sobre nosso mundo. Sabemos agora que isso não é verdade. Essas são suposições falsas. Nossa compreensão disso muda tudo. Muda tudo sobre quem acreditamos que somos. Perguntei a vocês esta manhã: quem são vocês? Um observador passivo ou um criador poderoso? E agora vocês têm as informações para responder a isso por si mesmos. Sabem que são seres poderosos, poderosos criadores, se escolherem usar o seu poder. Se escolherem usar o seu poder, e é um poder baseado no seu coração, o poder da emoção humana. Neville nos disse. Ele disse que temos um poder infinito contra o qual nenhuma força terrena tem a menor importância. Em outras palavras, ele diz que temos um poder ilimitado que nada neste mundo pode tocar. Na presença desse poder, as pessoas vivem uma vida mais longa. Cientistas hoje nos dizem que deveríamos viver na Terra pelo menos 120, 130, 140 anos. Como seria viver 140 anos? Pensem em quanto poderíamos fazer. Gostariam de viver tanto tempo? Talvez viver tanto tempo e ser saudáveis e vitais. Sabem que as tradições bíblicas dizem que estamos em corpos que deveriam durar pelo menos 900 anos? Os antigos dizem que deveríamos viver nesses corpos pelo menos 900 anos. Eles dizem, no entanto, que os primeiros 100 anos são os mais difíceis. Bem, deixe-me compartilhar com vocês o motivo pelo qual eles dizem que os primeiros 100 anos são os mais difíceis. E aqui está o motivo. Alguma vez se perguntaram por que somos seres tão poderosos? Cada célula do nosso corpo pode se reproduzir. As células do nosso coração podem se reconstruir. As células do nosso cérebro podem se reconstruir. Vocês estão se reconstruindo a cada momento de cada dia. Por que um ser tão poderoso de repente morreria após apenas 70 a 100 anos? Já se perguntaram por quê? Por que estamos limitados a uma expectativa de vida de talvez apenas 70 a 100 anos? Por que isso acontece? Os antigos dizem que esses primeiros 100 anos são os mais difíceis,
porque leva cerca de 100 anos para aprendermos a curar a dor de viver neste mundo. Leva cerca de 100 anos para aprender a curar a dor de perder as coisas, as pessoas e os lugares que mais amamos. Esses 70 a 100 anos parecem ser o tempo que nossos corpos, meu e o seu, podem sustentar-se na presença da dor não resolvida. A dor não resolvida de perder as pessoas que amamos e seguramos perto de nós e de ver o mundo mudar tão rapidamente. Eles dizem que o segredo para viver além desses 70 a 100 anos é encontrar uma maneira de reconciliar, resolver, curar a dor das coisas que perdemos nesta vida. E leva cerca de 70 a 100 anos, talvez, para fazer isso. Então acho que é isso que estamos fazendo agora. Se pudermos nos amar uns aos outros, e se pudermos amar este mundo o suficiente para permitir uns aos outros a nossa experiência e saber que temos esse poder dentro de nós, se pudermos amar e permitir, se pudermos amar sem julgamento, sem ego e sem apego, se pudermos amar plenamente, abertamente e completamente, não há razão para que nossos corpos parem de funcionar após apenas 70 a 100 anos. E agora os cientistas estão nos dizendo exatamente a mesma coisa. Para liberar essa força de vida longa da matriz divina em nossas vidas, devemos primeiro entender como ela funciona, e nós dedicamos um tempo antes do almoço para fazer isso. Agora vocês sabem que este campo de energia está em todos os lugares, o tempo todo. Que este campo de energia está aqui desde o princípio, desde o momento do Big Bang, que não há espaço vazio, que todo lugar no universo está pulsando com uma energia viva. Agora vocês sabem disso e viram os experimentos que mostram que o DNA de um corpo humano está em comunicação com este campo. O DNA fala com o campo. E vocês viram os experimentos que mostram que os sentimentos e as crenças no seu coração criam as ondas estacionárias que falam com o campo. Agora vocês sabem disso. Não precisam mais suspeitar disso. Viram os experimentos. Agora sabemos como falar a linguagem que o campo reconhece. É o poder da emoção humana. É o poder do sentimento humano. Vocês sentiram isso esta manhã? Quando viram as duas meninas pequenas. Não é uma imagem incrível? Uma imagem incrível. Eu adoro essa imagem porque ela nos diz quem realmente somos. Elas são muito jovens para ter aprendido isso com os pais. Isso está inerente ao nosso ser. Somos seres que amam, nurturamos, cuidamos, nascemos para amar neste mundo. E isso mostra precisamente. Elas têm apenas algumas horas de vida e já sabem disso. É por isso que gosto dessa imagem. Esse é o sentimento que lembra o poder no seu coração. Lembra-lhe, como Neville disse, que há um poder dentro de você que nada neste mundo é mais forte. Há um poder dentro de você que permite que você transcenda as leis da física e da biologia como as conhecemos hoje. Porque o que os experimentos mostraram é que, no poder da sua emoção, no poder do sentimento que você tem quando vê isso, você não está mais limitado pelas leis da biologia e da física como as conhecemos hoje. E isso é um lugar poderoso para estar. Rumi disse: que seres estranhos somos, sentados no inferno, no fundo da escuridão, com medo de nossa própria imortalidade. Talvez tenhamos medo do nosso próprio poder. Talvez tenhamos medo do nosso próprio poder, porque se realmente entendêssemos que dentro de cada coração humano está o poder de criar neste universo de maneiras que mal podemos imaginar, como seria o nosso mundo? Acho que estamos prestes a descobrir. Acho que estamos prestes a descobrir exatamente isso. Porque o poder de fazer isso está em cada um de vocês. O poder de criar, de curar, de amar, de criar paz em nosso mundo, paz em sua família,
de ter o amor e o cuidado que vocês escolhem e desejam. Esse poder já está no seu coração. O segredo é que você deve sentir o sentimento como se já tivesse acontecido, para que a matriz divina possa lhe dar o que o seu sentimento acabou de identificar. O sentimento. O segredo é que você deve se tornar, em sua vida, as coisas que escolhe experimentar no seu mundo. Você deve sentir isso primeiro, para que o campo possa refletir de volta. Isso faz sentido? Está tudo bem com isso? Faz sentido? Ok, estamos bem perto do final do nosso programa para hoje. Vou fazer algumas perguntas. Quero saber, em primeiro lugar, essa informação foi significativa para você? Isso faz sentido para você? Sim ou não? Obrigado. Essa é apenas uma pergunta. Ok. Pergunta número 2. É significativo na sua vida? É útil? Você pode usar isso na sua vida? Ok. Pergunta número 3. Você consegue ver como, com o poder da emoção humana, você não é mais uma vítima das coisas que acontecem neste mundo? Você consegue ver como não é mais uma vítima deste mundo? Ok. Se isso for verdade, então você e eu fizemos um ótimo trabalho juntos hoje. Tragam isso para baixo, por favor. Lá está nossa casa. É nossa casa. Obrigado.